paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Universidade, estamos seguindo ainda a abordagem do livro do Apocalipse, que é um livro que intriga bastante e em algumas épocas mais que outros, como fim de século, fim de década, fim de milênio. Falávamos que o Apocalipse, na vez passada, dizíamos que o Apocalipse tem um esquema litúrgico, ou seja, a abertura acontece da liturgia no capítulo 1, versículo 17 a 18. Esta obra abre-se com a apresentação da comunidade de uma forte experiência que João fez do Cristo ressuscitado num dia de domingo. O Cristo é o princípio e o cumprimento da história. Participou da morte da humanidade e a venceu. No capítulo 1, versículos 17 a 18. E antes disso, capítulo 1, versículos 9 a 20. O rito penitencial de uma celebração pertence às cartas às 7 comunidades, que ocupa todo o capítulo 2 e 3. As comunidades são chamadas a se converterem. Todas. 7 simboliza todas. A parte central trata da criação e da redenção. Como que Deus, tendo nos criado, vai nos redimindo, salvando, junto com a corte celeste. Em vários capítulos aparece então o tema da criação. Na primeira tábua, digamos assim, da liturgia, no capítulo 5, versículos 6 a 14, e depois também a redenção, capítulo 5, versículo 9. Então, os temas da criação e da redenção. Isso aqui aparece, então, como resposta aos grandes porquês da humanidade. A humanidade se pergunta. A ideia central do Apocalipse é que diante da humanidade incapaz e impotente, apresenta-se o Cristo glorioso, o único capaz de abrir o livro do mistério, porque acolheu perfeitamente o plano de Deus até ser morto. Então, o projeto se realiza quando ouvimos que a salvação pertence ao nosso Deus sentado sobre o trono do Cordeiro, capítulo 7, versículo 10 e outros. Comunidade cristã, aberta a gente de toda a terra, constitui a multidão dos que têm origem na paixão do Cristo e no batismo, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É paradoxal a imagem, porque normalmente o sangue suja de vermelho, mas aqui as vestes ficam alvas, brancas, lavadas, então brilhantes. A igreja é agora como uma jovem pronta para ser a esposa do Cordeiro, tema que é recorrente na Bíblia em todo o Antigo Testamento. O povo de Deus, esposa do Pai, e nós, cristãos, esposos do Pai. Vamos agora àquilo que intriga e interessa a muitos. Os esquemas simbólicos do Apocalipse, aquelas grandes figuras, normalmente amedrontadoras, horríveis, que querem nos dizer que tudo isso vai ser superado. Então aqui há diversos esquemas simbólicos. Primeiro é a guerra messiânica que tem Cristo como vencedor. Segundo, é o êxodo para descobrir o evento salvífico do futuro. A comunidade vai em êxodo, em peregrinação. Terceiro, o testemunho, que apresenta Jesus como a testemunha fiel e verdadeira de Deus, com seu sangue, assim como os cristãos são chamados a continuar tal testemunhos com o próprio sangue. Então, o que existe aqui no centro é uma profecia de um mundo novo para transformar. A obra da salvação não chega do exterior, então, nem todos os maus e suas maquinações diabólicas não são eliminados. Então, essa salvação não elimina ainda no primeiro momento o mal. Quando depois surge a grande transformação, a partir do versículo 17, versículo 1 até o final, versículo 22, versículo 5, que essa transformação
vem transformada mediante os símbolos de duas mulheres e duas cidades. Duas mulheres é a prostituta e Maria, a igreja, né, e o povo do mal. A mulher traz a relação pessoal e é o único típico do amor de uma vida de comunhão. A cidade pode ser Babilônia ou Jerusalém, mas pode ser uma prostituta ou a esposa. Então, seguindo, né, vemos que isso se aplica à situação histórica de cada homem e de cada tempo. Na Babilônia, vê-se o poder do mal e a infidelidade. Na Virgem e na Esposa, a igreja, que é chamada a ser contracultura do culto ao imperador, da submissão à ideologia do Império Romano. Então, o Apocalipse mostra uma perspectiva desde baixo. Por solidariedade com os irmãos, João olha a história do ponto de vista das vítimas e apresenta uma sorte de teologia da libertação. Não só ao exterior, mas também há uma crítica profética à igreja. Os fiéis são chamados claramente a uma contínua purificação. Então, Apocalipse traz uma contribuição preciosa à teologia do reino no Novo Testamento. Jesus põe o príncipe e o princípio da criação, Jesus Cristo é. O reino escatológico inaugurado pelo ressuscitado não é alternativo, uma outra opção em relação ao mundo, mas renova o próprio mundo, o universo criado por Deus, levando a cumprimento o plano estabelecido desde a criação do mundo, é o que nos diz o texto no capítulo 13, versículo 8 e 17, versículo 8. Então, temos que ter critérios para interpretar. Antes de tudo, é preciso reconhecer que o Apocalipse é dirigido a uma comunidade cristã que crê na vitória final de Jesus Cristo e é nascida em estreita relação com a celebração litúrgica do mistério pascal. Representa um empenho eclesial de formar uma mentalidade autenticamente cristã à luz desse mistério pascal. Então, vamos ver agora, depois desses critérios mais gerais de interpretação, vamos ver os símbolos mais concretamente e suas equivalências reais. Primeiro, os transtornos cósmicos que atingem o Sol, a Lua, que se torna sangue, estrelas que caem, terremotos, devastações, têm o seu equivalente realístico, aquele que exprime na presença imediata de Deus na história, aquela mesma presença que advertiremos se os transtornos narrados no símbolo acontecessem realmente. Segundo é o simbolismo teriomórfico, animais, bestas, vem dessa raiz. Isso é expresso pela intervenção de animais como protagonistas dos acontecimentos em senso positivo ou senso negativo. Então aparece aqui o cordeiro, que é sempre positivo, o leão, normalmente ameaçador, mas também defende, cavalos, normalmente ameaçadores, os dois monstros. Então, temos aqui o equivalente realístico do simbolismo teriomórfico das bestas animais, é uma realidade acima do homem, abaixo de Deus, em certo sentido transcendentes, e que se desenvolve segundo leis de desenvolvimento paritariamente transcendentes. Uma intuição similar a esta encontra-se em várias obras de Franz Kafka, por exemplo, a Metamorfose, todo esse segredo, esse mistério. Passamos ao simbolismo aritmético, números. Os números normalmente têm um valor qualitativo, que vai além da pura quantidade que esses indicam. Normalmente, 7 seus múltiplos indicam a totalidade. 1000 indica uma pertença qualitativa de Deus. 3,5, que é metade de 7, e as frações em geral, indicam que ao invés a paridade, a parcialidade, ou seja, não atinge a totalidade porque é 13,5.
Simbolismo cromático, as cores. As cores têm seu significado. Branco, por exemplo, pertence ao mundo sobrenatural, com provável referência à ressurreição. O vermelho significa sanguinário. Então gravemos, branco. Já me aconteceu ser procurado por uma senhora que vinha em torno a mim uma aura branca, que ela sabia o que era, mas não quis me dizer, certamente sinal do transcendente. Depois, o simbolismo do Antigo Testamento. Muitas cifras simbólicas são tomadas da linguagem comum no Antigo Testamento e têm as mesmas equivalências realísticas. Céu. O que é o céu? Céu indica o nível de Deus, a sua transcendência está acima de nós. Terra indica o nível típico do homem, onde estamos, a nossa situação. Ar é a zona ideal das forças que operam acima do homem e abaixo de Deus. Então, aqui está presente o ar. Ceifa. Ceifa é o juízo escatológico de condenação quando aqueles que não foram fiéis a Jesus Cristo, mas ao Cordeiro, esses serão então julgados. Messe. A primeira reunião escatológica do povo chama-se messe. E chifre indica o poder, já no primeiro século, segundo século depois de Cristo. Depois, seguindo, breve explicação de alguns símbolos. Nós vamos, nesse momento, antes dos símbolos, fazer um breve intervalo para depois iniciar com toda a disposição. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas
precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Então vamos dar uma breve explicação de alguns símbolos. A mulher grávida, capítulo 12, versículo 1 a 2, é o povo de Deus e ao mesmo tempo Maria, gerando o Messias, o libertador. Nós geramos Jesus Cristo. Dragão ou serpente, capítulo 12, versículos 3 e 9. É o poder do mal que opera no mundo, o Satanás. 7 cabeças, capítulo 12, versículo 3, são as demais, capítulo 12, são as 7 colinas da cidade de Roma, capítulo 17, versículo 9, ou 7 reis, conforme capítulo 17, versículos 9 a 10. São as 7 cabeças que indicam poder, reis. 10 chifres, capítulo 12, versículo 3, indicam 10 chifres, que a totalidade é sinal do poder ou de rei, do poder ou de rei, conforme 17,12. 10 indica totalidade, por isso 10 chifres. 1260 dias, 14 meses, 42 meses, tempo aberto, tempo limitado e imperfeito. Deus limita o tempo do perseguidor e do sofrimento para o seu povo, para que persista na fidelidade, sabendo que não há mal que sempre dure, nem há mal que sempre dure, e assim não podemos ficar sem esperança. Asa de águia, capítulo 12, versículo 14, é a proteção com que Deus conduz o seu povo. Capítulo do Êxodo, capítulos do Deuteronômio 32, versículo 11, Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Besta fera. A besta fera, capítulo 13, versículo 1, é o Império Romano, o poder que encarna o mal, capanga do dragão. Mulher grávida, capítulo 12, versículos 1 a 2. É o povo de Deus, ao mesmo tempo Maria, segundo o Messias libertador. Maria e o povo de Deus são mulher grávida. No Apocalipse. Dragão ou serpente, capítulo 12, versículos 3 e 9. É o poder do mal que opera no mundo, é o Satanás. 7 cabeças, capítulo 12, versículo 3, são as 7 colinas da cidade de Roma, ou 7 reis. Essas são as 7 cabeças. Simboliza diretamente o Império Romano. 10 chifres, capítulo 12, versículo 3, são o sinal do poder ou do rei, e indica totalidade. 1260 dias, capítulo 12, versículo 6, 42 meses, capítulo 11, versículo 2, é o breve tempo. Os tempos é que Deus limita no Natal aos seus jovens. 1260 dias é esse tempo ilimitado. Ilimitado para que o poder do perseguidor de sofrimento não termine esmorecendo o povo fiel. Asa de águia, capítulo 12, versículo 14, é a proteção com que Deus conduz o seu povo. Livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, livro de Ezequiel, capítulo 19, versículo 4. Besta fera, é aquele que mais nos assusta, talvez. Então, é o Império Romano antigo, o poder que encarna o mal e o capanga do dragão. Essa é a besta fera, capítulo 13, versículo 1. Besta com aparência de cordeiro e voz de dragão, capítulo 13, versículo 11, mas falsos profetas que se colocam a serviço do Império Romano e para legitimá-lo diante de Deus. Então, besta fera, aparência de bem, mas não é o que se apresenta. Ela vai atuando na nossa consciência, nas nossas informações, nas nossas leituras. Pantera ou urso
são símbolos de voracidade, de exploração. Somos chamados a ser totalmente santos. Depois, 144 mil virgens, capítulo 14, versículos 1 a 4. É o número completo que traz, então, 12 do Antigo Testamento, 12 do Novo, discípulos do Antigo Testamento eu vou comprar ainda, talvez, e vamos verificar melhor. Mas a Babilônia, capítulo 14, versículo 8 e capítulo 18, versículo 2, é Roma que explora os povos e com eles se enriquece, a Babilônia. Babilônia era o grande inimigo e ocupante de Israel há 5 séculos atrás, e aqui ela é colocada como pseudônimo do Império Romano. Filho do Homem, capítulo 14, versículo 14, é a imagem de Jesus, Messias, Salvador, tirada do profeta Daniel. Chega o nosso tempo ao fim, irmãos, então, rapidamente, ainda temos o Armagedon, que é o símbolo da derrota dos exércitos inimigos, tirado de Zacarias, capítulo 12, versículo 11, Armagedon. No Apocalipse está em 16, capítulo 16, versículo 16. 1000 anos, capítulo 22, versículos 2 a 7, é o tempo completo, desde o fim da perseguição até o fim do mundo. É aquilo que nos espera. Lago de fogo é o símbolo do destino de tudo que se opõe ao plano de Deus. Capítulo 20, versículo 14. Lago de fogo. Segunda morte, capítulo 20, versículo 14, é a morte da própria morte. No fim, só vai sobrar a vida. É a morte não do corpo, mas a morte da pessoa inteira. Então, ainda a Nova Jerusalém, capítulo 21, versículo 2, que é o símbolo do novo povo de Deus, Nova Jerusalém. Núpcias do Cordeiro, capítulo 21, versículo 2, 19, versículo 9, simboliza a vitória e a festa final da união de todos os salvados com Deus. E o último, Alfa e Ômega, que são a primeira e a última letras do alfabeto grego, nos indicam que a primeira e última letras do alfabeto grego significam o princípio e o fim referidos a Cristo. Cristo é o princípio, Cristo será o fim. Então, irmãos, já um pouquinho avançados no tempo, desejamos a todos uma boa semana, um bom fim de semana, que vão em paz sempre e que o Senhor os acompanhe e cresçamos sempre no amor, no conhecimento, na prática da palavra de Deus. Na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, proteger, vem.